Bom dia, boa tarde, boa noite, meus queridos alunos e alunas, futuros advogados. Eu sou Ana Cláudia Campos, professora de Direito Administrativo, e eu tenho uma missão com vocês agora, que é fazer uma maratona para te preparar para o próximo exame da ordem. E nessa maratona aqui, ó, 30 minutinhos de direito administrativo, eu tenho certeza de uma coisa: eu vou acertar alguma coisa que vai aparecer na sua prova. Aí você diz assim, mas quanta pretensão, mulher, como é que tu sabe que vai acertar? Como é que tu sabe que em 30 minutos tu vai falar alguma coisa que vai cair no meu exame? Eu tenho certeza por uma coisa: nós vamos passear durante esses minutos por todos os principais tópicos de direito administrativo. Então, eu tenho certeza que alguma coisa que venha aparecer na sua prova, você vai analisar aqui nessa aula. Então, sem perder tempo, vamos aqui pegar o nosso material para poder analisar essa matéria linda, essa matéria maravilhosa que é o direito administrativo. Veja só, nós vamos aqui seguindo, ó, literalmente, a ordem de alguns assuntos que podem vir a aparecer na sua prova. Veja que, inicialmente, o que eu fiz? Eu coloquei literalmente aqui, ó, uma lista de assuntos, vou até mudar de slide, que podem vir a aparecer bem no seu exame. E eu quero falar um pouquinho das principais partes que podem vir a cair na sua prova. Observa o seguinte, ó, em relação a esse primeiro tópico daqui, princípios. Já vou te dizer uma coisa: não é comum cair uma questão apenas sobre princípios. Então, é muito difícil o exame da ordem gastar uma das 6 questões de direito administrativo, porque na sua prova a regra é, pelo menos até hoje, o que aconteceu? 6 questões de direito administrativo. Então, provavelmente, eles não vão colocar uma questão apenas de princípios, eles não vão gastar com esse tópico. Mas se você entende bem a lógica dos princípios, fica muito mais fácil de você vir a acertar os outros assuntos. Então, se, por exemplo, você entende bem a impessoalidade, entende bem a publicidade, a eficiência, você entende melhor assuntos como, por exemplo, organização administrativa, como, por exemplo, serviços públicos, como, por exemplo, servidores. E desse tópico aqui de princípios, qual é o ponto-chave que você tem que analisar? Você vai ter que analisar o artigo 37 da Constituição, que é aquela parte que você não aguenta mais, né? Os princípios constitucionais expressos: legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Então, fazer uma análise de cada um desses princípios. De todos eles, qual é o que tem a maior incidência? O princípio da impessoalidade. E lembra que existe 2 facetas da impessoalidade. Quais são elas? Existe a impessoalidade do administrador em relação ao povo. Então, eu, administradora, no trato com as pessoas, eu tenho que ter uma atuação objetiva, ou seja, imparcial, ser neutra. Eu não posso privilegiar ou discriminar uma pessoa por uma simples relação de amizade ou inimizade. Eu tenho que tratar as pessoas de maneira igual, mas lembra, tratando os iguais de maneira igual e os desiguais na medida da sua desigualdade, pensando no que é melhor para o interesse público. E, além disso, eu, administradora, ao agir, tenho que agir com impessoalidade, ou seja, não posso realizar promoção pessoal, não posso sair me beneficiando às custas da atuação pública. Então, desse artigo 37, dê um foco especial ao princípio da impessoalidade. Um outro princípio interessante é aqui, ó, o princípio da autotutela. Momento português: tutela, controle. E auto é o quê? Geralmente, quando eu estou numa turma presencial, a pessoa fala assim, ó, auto é assim, ó. Auto é por você mesmo. Então, autotutela é a possibilidade que a administração tem de controlar os seus próprios atos. Seria um controle interno, que a gente verifica o seguinte, ó, a administração tanto vai poder anular quanto revogar os seus próprios atos. Vou falar melhor de anulação e revogação daqui a pouco, mas eu já quero deixar aqui organizado para você fazer a leitura da súmula 473 do Supremo Tribunal Federal, que fala exatamente que a administração pode exercer um controle em relação aos seus
próprios atos, essa fiscalização interna, podendo, inclusive, gerar a extinção dos seus atos pela anulação ou pela revogação. Então, esse é o primeiro tópico, que é o tópico de princípios. O segundo tópico daqui, ó, vou puxar para esse lado daqui, é o tópico relacionado aos poderes administrativos. Numa linguagem simples, o que são os poderes administrativos? São as prerrogativas dadas ao administrador para que ele consiga alcançar a satisfação do interesse público. Isso decorre de um princípio da supremacia do interesse público sobre o interesse privado. Então, como o interesse coletivo ele é superior ao interesse particular, o administrador, para alcançar o interesse público, ele tem que receber algumas prerrogativas. E essas prerrogativas são o quê? Os poderes administrativos. E quais são os poderes que podem aparecer na sua prova? Poder hierárquico, poder disciplinar, poder de polícia, poder regulamentar, só que de todos estes poderes daqui, qual é o que tem a maior incidência de prova? Esse daqui, ó. O que tem a maior chance de aparecer é o poder de polícia. Numa linguagem simples, o que é o poder de polícia? É o poder de limitar o interesse individual em prol de um interesse coletivo. Então, o administrador limita o indivíduo, mas em benefício da coletividade. Exemplos de poder de polícia, exemplo até que já caiu em exame passado da ordem. Chega um fiscal da vigilância sanitária em determinado restaurante, ele olha, vê que aquele estabelecimento estava vendendo alimentos impróprios ao consumo e manda interditar aquele local. Então, esse ato de interditar foi feito com o uso do poder de polícia, porque eu limitei o interesse individual do dono do estabelecimento, mas em prol aqui, ó, de um interesse coletivo. Então, faça essa revisão de poder de polícia, porque se aparecer poderes na sua prova, o que tem a maior chance de cair é exatamente este daqui. Um outro assunto que também tem uma incidência gigantesca, isso cai muito, minha gente, isso cai tanto que enjoa na prova, é a parte relacionada à organização administrativa. O que você tem que saber desse tópico? Inicialmente, você tem que saber que a administração é subdividida em administração direta e em administração, que nem coube aqui, né? Deixa eu fazer de novo, e em administração indireta. Então, temos dois tipos de administração: a administração direta e a administração indireta. Quem é que compõe a administração direta? União, estados, Distrito Federal, municípios. Só que o aprofundamento desse tópico, União, estados, Distrito Federal, municípios, você não faz em direito administrativo, você faz lá no estudo do direito constitucional. Em direito administrativo, o seu foco vai ser no estudo das pessoas da administração indireta, ou seja, nas autarquias, nas fundações públicas, nas empresas públicas e nas sociedades de economia mista. E o que tem uma chance grande de vir a aparecer na sua prova? Características de cada uma dessas pessoas. Vamos relembrar as principais características de cada uma delas? Por exemplo, quando eu tenho uma autarquia, a autarquia é uma pessoa de direito público criada diretamente por lei. Isso quer dizer o seguinte, ó, para uma autarquia existir, ela não precisa ser registrada no cartório, numa junta comercial, não precisa. A autarquia é criada diretamente por lei e é criada com personalidade de direito público. Perceba, União, estados, Distrito Federal, municípios, são pessoas de direito público, assim como a autarquia. Então, a autarquia, sendo uma pessoa de direito público, ela vai possuir várias prerrogativas, mas também vai sofrer várias restrições. Exemplos de prerrogativas que a autarquia possui. A autarquia ela tem imunidade tributária, ela pratica atos administrativos, os contratos celebrados por esta autarquia vai possuir aqui, ó, cláusulas exorbitantes. Então, observe que essa autarquia ela tem benefícios, mas sofre também limitações. Exemplo, eu vou te dar um, tu me dá o outro. A autarquia tem que licitar, o que mais?
tem que fazer concurso, tem que prestar contas. Então, é um morde e assopra. Ela tanto recebe prerrogativas, quanto ela também sofre limitações. E lembra, uma autarquia jamais mesmo vai ser criada para desempenhar atividade econômica. Uma autarquia só pode ser criada para prestar serviços públicos, jamais atividade econômica. Então, resumindo, a autarquia é pessoa de direito público, criada diretamente por lei, possui prerrogativas e restrições e presta serviços públicos. Agora, atividade econômica, a autarquia presta? Não. Porque só quem pode desempenhar atividade econômica é alguma empresa estatal. Aí vamos aproveitar para falar de quem? Das empresas públicas e das sociedades de economia mista. Pontos de semelhança entre empresa pública e sociedade de economia mista. São pessoas de direito privado autorizadas por lei, isso quer dizer que a lei não criou. Logo, empresa pública e sociedade de economia mista só nasce aqui, a partir do momento que é feito o registro. Então, empresa pública e sociedade de economia mista são pessoas que, apesar de pertencerem à administração, adotam regime de direito privado, são autorizadas por lei e nascem com o registro e podem desempenhar que tipo de atividade? Podem prestar tanto serviço público, quanto podem vir a desenvolver alguma atividade econômica. Então, resumindo, pontos de semelhança entre empresa pública e sociedade de economia mista. Pessoas de direito privado, autorizadas por lei, só nascem a partir do momento que existe um registro, podem prestar serviço público ou desempenhar atividade econômica. E para fechar aqui, fundação pública é pessoa de direito público ou pessoa de direito privado? Pode ser público ou privado. Existe fundação pública com regime de direito público, aí ela vai ser o quê? Uma espécie de autarquia, e existe fundação pública com regime de direito privado. Então, esses seriam os principais tópicos relacionados aqui, à organização administrativa. Caminhando mais, nós temos aqui o terceiro setor, que pode aparecer na sua prova chamando essas pessoas do terceiro setor de entidades paraestatais. Olha o nome, para ao lado, estatal, estado. Entidade paraestatal são pessoas que vão atuar ao lado do Estado. Quem é que você estuda aqui no terceiro setor? Você estuda, por exemplo, as pessoas do Sistema S, popularmente conhecido como Sistema S, que é o Serviço Social Autônomo. Exemplo, SESI, SESI, SESC, SENAI, SEBRAE. Então, eu tenho Serviço Social Autônomo. Outro exemplo de pessoa que integra o terceiro setor, as organizações sociais, que são as OSs, as OCIPs, Organização da Sociedade Civil de Interesse Público. Só que eu quero chamar a sua atenção para uma coisa. Todas essas pessoas do terceiro setor, qualquer uma delas, SESI, um OS, um OCIP, qualquer uma delas, ela possui a seguinte característica, todas características comuns. Eu tenho pessoas do setor privado que atuam sem fins lucrativos, desempenhando atividade de interesse social e nenhuma delas vem a fazer parte da administração. Já caiu em exames da ordem passados dizendo o seguinte, o Serviço Social Autônomo que faz parte da administração indireta, falso. Nenhuma das pessoas do terceiro setor vem a fazer parte da administração. São aqui, pessoas do setor privado, puramente setor privado, que ao desempenhar uma atividade de interesse social e sem fins lucrativos, passa a atuar ao lado do Estado, mas sem fazer parte da administração. Se nós formos pensar em porcentagem, é muito mais comum cair as pessoas da indireta, organização administrativa, que as pessoas do terceiro setor. Mas dê uma atenção ao estudo das pessoas do Sistema S, Serviço Social Autônomo, das OSs, Organizações Sociais, e das OCIPs, que são as organizações da sociedade civil de interesse público. Além disso, nós temos também o estudo de serviços públicos. Serviço público é um assunto que chove de cair em prova. E a base do estudo está aqui, artigo 175 da
Constituição Federal. O que esse artigo 175 ele diz? Ele diz que o poder público pode prestar o serviço público o quê? Diretamente pela própria administração ou por meio de concessão ou permissão. Aí é imprescindível a leitura desta lei daqui, ó. Lei 8987 de 95. Essa lei trata de quê? Das concessionárias e das permissionárias de serviço público. Em uma linguagem simples, quem são as concessionárias e as permissionárias de serviço público? São pessoas do setor privado que, mediante uma delegação que é feita após uma licitação, então o poder público licita aquele que deu a melhor proposta, o poder público pode vir assinar um contrato de concessão ou de permissão. E com essa delegação, essa pessoa do setor privado vai poder passar a prestar serviços públicos. Eu sempre em aula dou exemplo de empresas de ônibus. Com certeza tem lá a empresa A, empresa B, empresa C da sua cidade. O que são essas empresas? São empresas que pertencem à administração? Não. São pessoas do setor privado que, mediante uma delegação do poder público, passaram a prestar serviços públicos. E lembra de analisar a diferença entre concessão e permissão. Por exemplo, a concessão só pode ser dada à pessoa jurídica ou consórcio de empresa. Já a permissão pode ser dada à pessoa jurídica ou à pessoa física. Lembra que o contrato de concessão pode envolver só a prestação de serviço público ou a prestação de um serviço público junto com a obra. Já na permissão não existe o repasse de obra, só existe a delegação da prestação de um serviço público. Então lembra de analisar que pela Lei 8987 a diferença entre concessão e entre permissão. E não deixa de analisar também as parcerias público-privadas, que nada mais são do que um tipo especial de concessão. Aí nós temos a concessão patrocinada, que pode ser chamada de PPP patrocinada, e a concessão administrativa, que é a PPP administrativa. Saindo de serviços públicos, nós chegamos aqui em um outro assunto, que é o assunto de atos administrativos. Atos administrativos, vou falar na sinceridade, é um assunto enorme. Se você pegar um livro de faculdade, você vai ver que tem lá, sei lá, 100 e tantas páginas só falando de atos administrativos. Só que pensando, por exemplo, em exames da ordem, o que cai muito aqui de atos administrativos? As formas de extinção dos atos administrativos. Então, por exemplo, você tem que saber que a anulação é a extinção de um ato administrativo ilegal, ou seja, que não respeitou a legalidade. Você tem que saber que a revogação é a extinção de um ato administrativo que, apesar de válido, o ato é válido, ele não é mais conveniente e oportuno. Então, o ato é válido, só que ele não é mais adequado para aquele momento. Só que, além de anulação e revogação, você tem que estudar as outras formas de extinção desse ato. Por exemplo, você tem que saber o que é a cassação. A cassação é a extinção de um ato porque o beneficiário desse ato ele está deixando de preencher as condições que são necessárias para a permanência de um benefício. Você tem que saber o que é uma caducidade, que é a extinção de um ato administrativo, que vem uma lei posterior proibindo o que antes o ato autorizava. Então, observe principalmente dentro desse assunto de atos, as formas de extinção do ato, anulação, revogação, cassação, caducidade, que tem uma chance grande de aparecer no seu exame. Saindo desse nosso primeiro slide, temos outros assuntos. Um assunto que eu coloquei aqui, na verdade, mais para constar, porque ele cai até pouco, é a parte de bens públicos. Dentro desse assunto de bens públicos, eu aconselho a leitura do artigo 98 até o artigo 103 do Código Civil. Então, em relação a esse ponto de bens públicos, faça a leitura texto de lei do artigo 98 ao 103 do Código Civil. Você vai ver que os bens públicos são aqueles pertencentes às pessoas de direito público. Você vai ver que esse bem público ele tem características, por exemplo, o bem público ele é imprescritível, não pode ser adquirido por uso capião,
Ele é impenhorável porque o Estado paga seus débitos por meio de precatórios. Os bens públicos só podem ser alienados se estiverem desafetados, ou seja, um bem público, enquanto estiver afetado, se vinda alguma finalidade, ele não pode ser vendido. Ele só pode ser alienado se ele estiver desafetado. Mas todas essas características você consegue analisar com a leitura do artigo 98 ao artigo 103 do Código Civil. Um outro assunto interessante é a intervenção do Estado na propriedade. E nesse tópico daqui, foque no estudo da desapropriação. Existem outras formas de intervenção, tá certo? Existe, por exemplo, a servidão, um tombamento, uma requisição. Então, existem formas de o Estado intervir na propriedade privada, mas sem retirar do particular propriedade em relação àquele bem. Então, exemplo simples, eu moro nessa casa, só que é uma casa histórica, então pode ser que ela venha a ser tombada, aí eu vou ter o dever de preservação daquele local, não posso modificar características, mas eu continuo proprietária daquele bem. Agora, na desapropriação, não. E segundo a Constituição, essa desapropriação, ela poderia acontecer por o quê? Por uma necessidade pública, por uma utilidade pública ou por um interesse social. Então, é o Estado olhar para minha casa e pensar, dava um excelente posto de saúde aqui, vou desapropriar. Então, a partir do momento que existe uma necessidade, utilidade pública ou interesse social, pode ser que exista sim uma desapropriação. Só que é claro que o particular, que pode ser uma pessoa física ou jurídica, que está sendo desapropriada, ele deve vir a ser o quê? Indenizado. E a indenização ela deve ser prévia, deve ser justa e como regra em um quê? Dinheiro. Regra. Professora, existe desapropriação que o pagamento não é feito em dinheiro? Existe. É a desapropriação sanção. Quando? Quando o imóvel da pessoa, seja ele urbano ou rural, ele não está atingindo a função social da propriedade. Então, se você tem um imóvel e esse seu imóvel não atinge a função social da propriedade, pode ser que exista uma desapropriação. Você vai receber indenização prévia justa, mas não vai ser em dinheiro, vai ser em títulos. Caso o seu imóvel venha a ser rural, vai ser títulos da dívida agrária. Caso o seu imóvel venha a ser urbano, você vai receber títulos da dívida pública. Então, lembra que a desapropriação regra paga em dinheiro, mas tem excepcionalmente a desapropriação sanção, que a pessoa desapropriada recebe títulos. Além de intervenção do Estado na propriedade, um outro ponto que chove de cair em prova é a responsabilidade civil do Estado. A base do estudo desse tópico está no artigo 37, parágrafo 6º da Constituição Federal. Esse artigo 37, parágrafo 6º da Constituição, ele trata da responsabilidade objetiva do Estado. Primeiro, quem é considerado Estado para fins de responsabilidade objetiva? As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado que prestem serviços públicos. Então, essa pessoa jurídica de direito público, essa pessoa jurídica de direito privado, prestadora de serviço público, ela responde de maneira objetiva pelos danos que seus agentes nessa qualidade causarem a terceiros. Então, o particular que é prejudicado, ele não vai processar o agente público, ele vai processar o Estado, provando que existiu o quê? Ato, dano e nexo causal. Não precisa, na responsabilidade objetiva, existir a comprovação de conduta dolosa ou culposa por parte do poder público, porque basta existir a comprovação de ato, dano e nexo causal. Essa é a sua primeira resposta. A responsabilidade do tipo quê? Objetiva. Agora lembra, nos danos causados por omissão do Estado, a regra é que a responsabilidade ela é subjetiva, ou seja, tenho que provar ato, dano, nexo causal e que aquela omissão foi dolosa ou culposa. Então, não deixe de analisar aqui o artigo 37, parágrafo 6 da Constituição, que ele pode sim vir a aparecer na sua prova. E improbidade administrativa, nós temos aqui, ó,
a Lei 8429 de 92. Improbidade é um assunto da moda, é um assunto que alguns anos atrás nem chegava a aparecer muito, mas é um assunto que está despencando de cair no exame da ordem. Quais são os principais tópicos de improbidade? Você tem que saber quais são os atos de improbidade. O ato de improbidade ele pode gerar o enriquecimento ilícito, o prejuízo ao erário, pode vir a atentar contra os princípios da administração e existe uma situação que foi inclusa depois, que é a concessão ou aplicação indevida de benefício tributário financeiro. Leia aqui os seguintes artigos. Artigo 9 fala das situações de enriquecimento ilícito. 10, prejuízo ao erário. 10A, concessão indevida de benefício tributário financeiro. 11, atentado contra os princípios da administração. E um ponto-chave é, um ato de improbidade, como regra, só pode ser praticado a título de quê? De dolo. Mas um ato de improbidade pode ser praticado a título de culpa? Pode, mas só no caso do prejuízo ao erário. O único tipo de ato ímprobo que admite punição, tanto a título de dolo quanto a título de culpa, é o prejuízo ao erário. E lembra, pelo amor de Deus, de uma coisa: a ação de improbidade é uma ação judicial, não é um processo administrativo. É uma ação judicial. Professor, e se um senador cometer um ato de improbidade, ele vai ter foro por prerrogativa de função? Não. Não existe foro por prerrogativa de função nas ações de improbidade administrativa. Isso já foi pacificado, por exemplo, pelo Supremo Tribunal Federal. Mas faça a leitura aqui da Lei 8429 de 92 inteira, que ela tem uma chance grande de vir a aparecer bem na sua prova. Depois desse tópico, você deve analisar também a parte relacionada à licitação e a contratos. A Lei 8 Capeta, né? A Lei 8666 de 93. Ela trata tanto da parte de licitação quanto da parte de contratos. A minha maior aposta para essa parte de licitação e contratos são os valores de licitação. Por quê? Porque até o final de 2018 existiam os valores para se usar concorrência, tomada de preço, convite, e houve uma alteração nesses valores. Isso até já caiu em um exame da ordem em 2019, falando dessa alteração, pedindo os novos valores. Mas é o assunto da moda. Então, quando é que eu vou usar concorrência? Quando é que eu vou usar tomada de preço, convite? Então, faça a leitura desse artigo daqui, especialmente do artigo 22, que vai tratar das modalidades de licitação: concorrência, tomada de preço, convite, concurso e leilão. E ao estudar as modalidades de licitação, cuidado com a coisa. Se você está olhando o site do Planalto, você vai ver uns valores de licitação. Só que você tem que olhar que ao lado tem assim, vide decreto tal. Você tem que clicar ali para poder ver quais são os novos valores da licitação. Por exemplo, existe para a engenharia o valor do convite até quanto? Até 330 mil. Acima de 330 mil a 3 milhões e 300 é o quê? Tomada de preço. Acima disso vai ser concorrência. Então, você tem que fazer uma tabelinha para poder olhar os valores de licitação. Já a parte relacionada a contratos, que inicia a partir do artigo 54 da Lei 8666, dê um foco especial nas cláusulas exorbitantes. E o que são as cláusulas exorbitantes? São cláusulas contratuais que vão ofertar prerrogativas para a administração em relação ao contratado. Por exemplo, a administração pode alterar unilateralmente esse contrato, a administração pode rescindir unilateralmente o contrato, pode aplicar punições ao contratado. Então, é interessante fazer a leitura a partir do artigo 54 da Lei 8666. E, para fechar, temos aqui agentes públicos, que eu aconselho a leitura do artigo 37 ao artigo 41 da Constituição. Como uma regra, a sua prova ela pergunta esses tópicos. Então, você tem que saber, por exemplo, quando é um cargo, lembra que no cargo eu tenho estágio probatório de 3 anos, a pessoa sendo aprovada ganha estabilidade. Eu tenho os empregados públicos que são regidos pela CLT, não tem estabilidade. Lembra de analisar quando se pode acumular cargos públicos, que a acumulação é uma situação excepcional. Então,
faça a leitura do artigo 37 ou artigo 41 da Constituição, porque tem também uma chance boa de aparecer alguma coisa relacionada a esse tema. Então, esta daqui foi a nossa revisão, nossa maratona, melhor dizendo, a nossa maratona aqui, ó, de direito administrativo, pensando no seu exame da ordem. Qualquer coisa, dá uma seguida lá no meu Instagram, Prof. Ana Cláudia Campos, que tem mais dicas, e eu deixo desde já, né, toda a minha torcida para que você faça uma excelente prova.